Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao HKcast, o programa da Câmara Brasil-Alemanha do Paraná que leva até você informações para tornar os negócios mais assertivos e também ampliar a sua rede de contatos. Estamos no nosso quarto episódio de 2023 e ao longo dessa temporada temos a participação de entrevistados e entrevistadas que discutem temas de impacto, em especial no mercado empresarial. As edições anteriores estão disponíveis e podem ser conferidas no nosso canal do YouTube. Agora, eu quero dar boas-vindas ao entrevistado de hoje, o advogado sócio do escritório Gaia Silva Gaed Advogados e também coordenador do grupo de intercâmbio de experiências em assuntos tributários da HK Paraná, Gietre, Rafael Mantovani. Rafael, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Bárbara. Tudo bem. Rafael, vou pedir para você começar apresentando um pouco do escritório. Já são mais de 30 anos de atuação do Gaia Silva Gaed, com presença em cidades importantes do Brasil e agora, mais recentemente, uma expansão para a Espanha. Como é o trabalho de vocês? Como está sendo essa nova fase? Nós somos escritório de advocacia com mais de 33 anos, como você comentou, Bárbara. Atuamos em diversos ramos, em diversos setores da economia. Então, não somos escritórios especializados em uma ou outra área apenas, mas estamos preocupados em atender as empresas de forma bastante ampla em todos os setores, segmentos, né? Posso citar aqui, por exemplo, o ramo automotivo, agronegócio, construção, energia, seguros. Então, nós somos especializados em entender as empresas e atendê-las em todos os ramos que são, enfim, necessários em todas as áreas do direito. Atualmente, nós contamos com um board de 46 sócios no Brasil inteiro, né, com mais de 350 colaboradores entre os sócios, advogados, estagiários, enfim, temos uma equipe bastante grande para atender as empresas em todos os ramos. As nossas unidades estão localizadas em Curitiba, em São Paulo, Rio de Janeiro, BH e também em Brasília, que são os estados que juntos concentram a maior parte do PIB brasileiro. Então, acreditamos que assim a gente atende de forma bastante ampla, né, todo o território nacional. O escritório novo de Madrid, na Espanha, é uma novidade bastante importante e interessante para a gente. O escritório há muitos anos já vinha trabalhando com diversas parcerias internacionais e fomentando negócios, mas esse é um passo importante para o escritório de internacionalização do escritório. Então, estamos efetivamente com uma banca lá fora, é especializado em diversos serviços que envolvem essa parte internacional. Então, posso citar como exemplo operações de IPO, fusões e aquisições, tributação internacional, planejamento. Então, é um escritório bastante completo lá fora, né, que vai estar preparado especialmente para fazer essa ponte de ligação entre o Brasil e a Europa como um todo, que nós sabemos que Madrid é um dos grandes centros econômicos da Europa. Então, estamos bastante animados e agora com essa novidade, esperamos continuar crescendo e expandindo aí também para outros países e crescendo, né, nessa gama de serviços que a gente pode oferecer para os nossos clientes. São atuações bem completas e uma equipe de referência. E aí, Rafael, você como especialista em direito tributário, não temos como deixar de falar do assunto que é o assunto do momento, que é a reforma tributária. Ela passou na Câmara e agora vai ser discutida no Senado, nos moldes em que ela foi aprovada pelos deputados federais. Como as mudanças devem impactar a realidade dos empresários? Eu acho que é importante talvez contextualizar um pouquinho, Bárbara, que ela foi aprovada na Câmara, mas a gente tem um longo caminho pela frente ainda. Então, nós temos agora a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que vai avaliar todo o projeto, que foi aprovado na Câmara dos Deputados. É importante lembrar que na etapa final ali de aprovação tiveram diversas emendas, então tem muitos assuntos ainda que não estão maduros, que precisam ser debatidos, e após a aprovação no Senado, é que a gente deve ter então a promulgação da alteração da Constituição, né, e com isso um novo sistema tributário. O que é importante falar para quem é empresário, talvez não seja do ramo.
a alteração da Constituição não implica automaticamente em exigência de novos tributos, novas alíquotas, ali eu só tenho regras gerais. Então, o que deve acontecer após a aprovação da reforma tributária, se for aprovada nos moldes que está vindo, é que nós teremos a edição de várias leis que irão instituir tributos, tratar de alíquotas e tratar desse novo sistema. O que a gente tem dessa reforma que nos parece bastante interessante, que é uma promessa de longos anos em relação à reforma tributária? Nós temos a instituição do IVA, que seria o Imposto sobre o Valor Adicionado, que existe na Europa, nos Estados Unidos, mas ele vem um pouquinho tropicalizado, então com algumas diferenças. Mas, de forma bastante resumida, o que esse projeto visa trazer é simplificação do sistema tributário. Então, primeiro a gente vai ter, então, a extinção dos tributos que são o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS, que são todos os tributos que estão hoje permeando a tributação sobre o consumo e que trazem uma grande complexidade na sua apuração, né, e algumas inconsistências, algumas dificuldades para contribuintes, algumas dificuldades de interpretação, conflitos de competência de quem pode exigir tributo em alguns serviços, em algumas operações. Então, essa reforma tributária traz essa simplificação. Resumindo bastante o que a gente vai ter a partir de então, se passar da forma que está, é que nós teremos um tributo que se chama imposto seletivo, que vem em substituição ao IPI, e esse imposto ele é extrafiscal. Então, a finalidade dele não é somente a arrecadação, mas vai ter como objetivo principal, e isso está previsto nessa alteração à Constituição, que haja uma sobretaxa para atividades prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, o que traz uma certa subjetividade, e ele também veio para incidir sobre energia, telecomunicações, petróleo, combustível e minerais, que sabemos, né, que são áreas, né, atividades da economia que geram bastante receita e vão gerar também bastante arrecadação. Temos também o IBS, que vem substituindo que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vem substituindo o ICMS e o ISS. Então, haverá uma unificação, e essa acho que é uma das mudanças maiores para os contribuintes, haverá uma unificação da tributação de bens e serviços. Então, hoje eu tenho a tributação de bens, principalmente concentrado nos estados, né, com várias alíquotas, guerra fiscal, benefícios, e eu tenho a tributação de serviços concentrada nos municípios. A ideia do IBS é unificar esses tributos, unificar também a forma de cobrança das alíquotas, que haja incidência sobre a alíquota do destino, e com isso a gente deve ter um sistema um pouco mais fácil. A complexidade que vem aqui, as dúvidas, dizem respeito à forma de arrecadação, as exigências que haverão para regularidade em relação ao imposto, em relação ao crédito. Então, hoje nós temos vários tributos que são cumulativos uns sobre os outros. A ideia do IBS é que seja não cumulativo. Então, tudo que eu vou ter de ingresso na minha atividade vai me dar direito a crédito de tributo, e eu vou abater esse crédito depois com o débito da minha saída. Mas isso não está muito bem definido ainda, então a gente só sabe que vai ser alterado. Em princípio, pelo que tem se falado, haverá um aumento de carga tributária para a prestação de serviços, justamente por essa mudança, a soma de alíquotas e mudança de sistemática em relação aos créditos. Mas está se debatendo ainda, discutindo, a promessa do governo é que, de fato, a gente tenha uma compatibilização dessas sistemáticas e há uma promessa de que, globalmente, não haja um aumento de carga tributária. E, para finalizar, em relação à reforma, nós temos também a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vem substituir o PIS/COFINS, o PIS e a COFINS, e aqui de uma forma um pouco mais próxima daquilo que a gente já tem, mas com a boa notícia de uma não cumulatividade ampla. Então, possibilidade de tomada de créditos de tudo que é adquirido para prestação de serviço ou para venda de bens.
É um tema complexo e que recebe bastante atenção dos empresários. Quando falamos em mudança, a gente logo pensa em adaptação. No caso da reforma tributária, Rafael, está previsto um período de transição se ela for de fato aprovada. Como que isso vai funcionar? Você viu, né, Bárbara, que dá um nó na cabeça. De fato, é, bastante resumidamente, já é muito complexo. Tá? Então, justamente para não gerar esse impacto tão grande e imediato, tanto de carga tributária quanto de procedimento, de legislação, nós teremos primeiro que ter a lei instituindo os tributos e trazendo todos os detalhes sobre eles, mas teremos também um período de transição já previsto nesse projeto que está tramitando. Então, ele envolve um período de 10 anos, no qual nos dois primeiros os tributos atuais são mantidos, até porque a gente, de fato, vai ter necessidade de adaptação de sistemas das empresas, né, de compatibilização de operações, de logística. Então, tudo isso vai ter que ser muito bem estudado nesses 2 anos. Então, nesses 2 anos não muda. O que pode mudar é o imposto seletivo, que não tem qualquer regra prevendo que ele não possa já ser instituído em breve. Então, podemos sim ter uma mudança já no próximo ano, e inclusive com aumento de carga tributária, caso não haja compatibilização entre outros tributos. A partir desse segundo ano, o IBS e a CBS serão instituídos aos pouquinhos, né? Então, em cada ano eu vou ter um aumento de exigência desses tributos e uma diminuição dos tributos anteriores. Até que eu vou ter um período em que eu vou ter migrado totalmente para o novo sistema tributário. Isso está previsto inicialmente para um período de 10 anos. Como isso ainda está em debate, a necessidade de ajuste das legislações para a cobrança desses tributos, é possível que eventualmente esse prazo seja estendido, tal como a gente já viu também com outras legislações, com outros tributos, em outros momentos dessa nossa novela tributária. Assunto importante e que vai receber bastante atenção do GIETRE, né, Rafael? Você é o coordenador desse grupo de intercâmbio, como comentamos no começo do programa. Você poderia falar um pouquinho mais sobre o grupo e as suas contribuições, ainda mais em um momento como esse, com o tema tributário tão central? O GIETRE, como nós chamamos, que é o Grupo de Intercâmbio de Experiência em Assuntos Tributários, ele é um dos grupos mais antigos da ARRACA, e ele foi criado com esse objetivo de troca de experiências mesmo. Então, como que nós conduzimos esse grupo, como que ele é feito? Sempre que nós temos assuntos de interesse dos empresários, né, e especialmente dos nossos associados, nós montamos eventos, palestras, mesas de debate sobre os assuntos para poder discutir. O interessante é que nós, no nosso público e também nos apresentadores, nós temos sempre uma gama muito grande de especialistas. Então, temos advogados, temos contadores, temos auditores. Por muitas vezes convidamos procuradores do Estado, procuradores da União, fiscais dos estados, representantes de órgãos de classe. Então, já tivemos apresentadores da FIEP, da Fiesp, enfim, de várias entidades que têm especialidade em assuntos, que têm conhecimento e podem contribuir. E a ideia, de fato, é esse intercâmbio. Nós apresentamos um tema e discutimos eles para troca de experiências. Por vezes, essas nossas reuniões geram algumas forças de trabalho, alguns grupos de debate que podem, inclusive, contribuir, né, com a OAB, eventualmente, em alguma manifestação, que podem contribuir. Nós tivemos lá no passado, quando nós tivemos o ajuste CINEF para a cobrança de CMS, nós criamos um grupo de trabalho dentro da FIEP, não com colaboração da ARRACA, para debater a forma de cobrança do ICMS, como seriam as alterações, e nós tivemos um bom encaminhamento desse estudo que nós fizemos. Então, de fato, contribuímos não só para os nossos associados e para aqueles que participam das reuniões, mas também contribuímos de uma forma mais ampla para a sociedade também. Agora eu queria retomar um pouco a nossa conversa sobre o escritório. Falamos sobre essa expansão para a Espanha e o intercâmbio, né, de trabalho. Quando a gente fala do escritório em relação à HK, é uma parceria já de longa data.
Qual que é a importância dessa parceria? O que nós enxergamos na HK é o que nos fez nos tornar associados. Então, acho que um dos principais pontos é que, por conta de todos esses grupos de intercâmbio de experiências, por conta dos palestrantes que são chamados, por conta dos cursos, nós enxergamos a HK como um ambiente de aperfeiçoamento pessoal e profissional. Tá? Então, nós participamos de muitos desses cursos, muitos associados participam, então, de fato, é um benefício importante para os associados. E nós temos, obviamente, também a questão de networking, né, e do contato com essas empresas associadas. O que a Câmara permite, por meio de vários encontros, de vários eventos de networking mesmo, permite que nós conheçamos novas pessoas, novas empresas, né, que a gente troque experiências das atividades. Então, a Câmara, de fato, é um ambiente de negócios, né, e nós, assim como os outros associados, colhem desse networking, colhem desse contato com as pessoas, dessa aproximação que a Câmara propicia. E a Câmara também, né, por sua própria atividade, ela é uma fomentadora, né, de investimentos da Alemanha no Brasil e no Brasil, do Brasil na Alemanha, e por conta disso, acaba se abrindo também portas para esses novos negócios, né, para os associados. Rafael, muito obrigada por participar do nosso episódio e compartilhar todas essas informações pertinentes e esclarecedoras com quem acompanha o HKcast. Eu que agradeço pelo convite, Marco. Vamos encerrando este episódio por aqui. Foi um privilégio poder ter esta troca de conhecimentos. Agradeço a companhia e deixo o convite para nos encontrarmos no próximo HKcast. O tema do nosso próximo programa você confere nas redes sociais. Muito obrigada e até mais!